Bom dia, boa tarde, boa noite, que a paz do Senhor seja com todos vocês. Como nós prometemos, o pastor Newton Fioravante, para prosseguir contando a sua vida missionária no país da África. E o último vídeo, pastor Newton, só para conhecimento, nós estávamos em Benin, no país de Benin, e o senhor tinha levantado obreiros para poder abrir novas igrejas na África. Então, a saudação com o pastor Newton Fioravante. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, todos que gostam da obra missionária, desafios de ganhar almas em outras terras, em outras línguas. Então, a gente segue aqui nesse momento, nessa conversa da obra missionária, dos lugares que a gente passou. Já demos uma volta aí na África Central, África do Sul, e agora lá indo para a África do Oeste. A gente teve já aí no Burkina, isso, onde a gente fez lá aquele primeiro ano de trabalho de evangelismo. Aí depois a gente já foi lá para o país da República do Benin. E chegando no Benin, foi onde Deus, o Espírito Santo de Deus trabalhou naquele lugar ali, onde foi complicado, para encontrar salões, mas Deus abençoou, e de repente o irmão tem uma responsabilidade de levantar 4 obreiros. Esses 4 obreiros que foi levantado ali na cidade de Benin, o objetivo foi qual? Não, os obreiros, na realidade, a gente levantou obreiros jovens, dos seus menos 20 anos de idade, ali em Burkina, porque eles já eram membros da igreja. Mas tu sabe, quando chega um incentivo, aquela questão de vamos para frente, aí os jovens se animaram. Então a gente começou ali com 2 obreiros, se totalizaram ali 4 obreiros, obreiros assim perseverantes. E desses 4, 2 já receberam o chamado para a obra internacional. Aleluia. Porque a gente saiu dali praticamente sozinho. E eu me recordo também que quando eu cheguei em Benin, eu saí lá, tipo assim, vamos ver o que dá. Saí sem saber falar o idioma, fazer novas amizades, que esse é um ponto principal da obra de evangelismo, que é você fazer amizade. Então, quando eles encontravam um estrangeiro que mal falava, despertava uma curiosidade deles: quem é você, de onde você veio? E eu me lembro que eu encontrei uma família. O primeiro culto que eu fiz, inclusive está na internet essa foto na minha página, Newton Fioravante, no Facebook. Tem uma foto ali que eu estou todo queimado, todo vermelho. Então, de tanto andar na rua, naquela assistência de encontrar salão, a gente encontrou uma família, e foi o primeiro culto que eu fiz, trocando letras e palavras, a gente conseguia se entender. Então o primeiro culto que eu fiz foi na casa. Até hoje eu me lembro de um obreiro chamado Romarique, o que ele entendia, sabe, ele tinha desejo de entender o português, então ele insistiu comigo, e a gente foi lá para a casa lá dele. Então fizemos lá um culto, e crianças, eu não sei, foi Deus, porque eu não entendia praticamente quase nada de francês, eles não entendiam quase nada de língua portuguesa, e a gente conseguiu louvar, ali usar a palavra na minha Bíblia portuguesa, e eles interpretar para francês ali. Então a gente conseguiu. Então, inclusive, tem foto no meu Facebook do culto nessa casa, aliás, no pátio da casa, onde crianças, anciões, as pessoas participaram desse culto. Então, ali, esse Romarique, depois foi o outro obreiro que permaneceu ali em Benin. Mas com essa vinda para Benin, eu já tinha lá em Burkina 4 obreiros, que a gente fortaleceu, ajudou eles, ensinou a eles,
e tinha muita curiosidade de saber da igreja do Brasil, a Deus é Amor, como é que funciona. Então a gente, como é do Brasil, é nato daqui, da Deus é Amor, a gente levou informações e conhecimento muito mais do que eles já tinham na época dos outros obreiros que passaram evangelizando, né? Mas esses eram recentes, esses obreiros já vieram do meu tempo. Então vamos lá, a gente já levantou 2 obreiros, porque a missão não parou em Benin. A missão, depois de Benin já estruturado, a gente foi para outro país, o país do Togo, que é um país ali que dá mais ou menos seus 120, 140 quilômetros da 150, mais 150 quilômetros de um país ao outro, né? A capital é o Cotonou de Benin e a capital de Lomé, capital do Togo. Então a gente já começou ali, a gente começou já a pegar força. E nessa época não tinha igreja no Togo ainda. Não tinha igreja no Togo, não tinha igreja no Benin. Então Burkina era o nosso quartel-general. Então ali começou a influência, começou a negócio a crescer lá, se influenciar, foi começar a levantar obreiro, e aí já fomos para o Benin já começou a se incentivar, foi efeito dominó. Então a gente assim começou a se incentivar ali, e já naquela alegria que a igreja começou a se levantar, também já tivemos o pensamento de ir ali para o Togo, né? E ali a gente já começou a batizar pessoas, em Benin. Em Benin. Benin nós já tínhamos, inclusive tem a foto no Facebook também, do Benin, a primeira inauguração da igreja, nós já tínhamos 4 pessoas. 4 pessoas já para batizar. Para batizar. Rapaz, olha, e eu falo para vocês também que eu vi essa foto que o senhor está falando do batismo, e a gente vai colocar aqui no vídeo também. Como fica o senhor, né? Saiu daqui do Brasil, né, com essa direção, passou ali por Burkina Faso, passou por todas as cidades, chega em Benin, né, abre a igreja, né, já tem obreiros para abrir em Togo também a igreja. Como que chegava um momento assim, vamos dizer, um momento de tranquilidade, né? Terminou o dia, como é que ficava... O dia a dia nosso. Como é que ficava a mente do pastor quando chegava assim na noite, já com, graças a Deus, tudo resolvido no dia de hoje? Olha, é diferente do Brasil. Claro, a estrutura, a organização do Brasil é um país de exemplo para os outros na questão da organização da igreja. Aqui você abre culto, tem alguém que abre culto para você, aliás, você prega, você tem que ter um dia de descanso para a família, você tem outras coisas para fazer, e alguns esperam vir para a igreja só para pregar e voltam para suas casas, alguns vão para seus trabalhos, alguns obreiros vivem assim, trabalham, estudam, separam essas partes das oportunidades, condições que te dá a igreja no Brasil. Mas lá não. Por exemplo, ali no Benin é um país de é uma loucura a questão da feitiçaria, da magia negra, da obra do diabo lá é tremendo. Então todo dia lá tem um trabalho, socorrer uma família, socorrer uma pessoa que está sendo lá, até crianças que são sacrificadas. Então existe aquela questão de você receber uma chamada, que desapareceu uma criança, que vai ser sacrificada uma criança, você tem que localizar onde está a família, onde está o paradeiro dessa criança, porque quando desapareceu uma criança, o primeiro pensamento que o povo tem lá, pegaram meu filho para sacrificar. Então o pai já entra em desespero. E uma coisa que tem na África ali, uma coisa que aqui no Brasil eu não vejo. Eles têm uma tremenda admiração e respeito pelo líder religioso, ou seja, o pastor. Tem países, irmão Amarildo e irmãs, que tem pessoas que têm medo de pastor. Medo. Eles evitam falar mal, eles evitam criticar, eles evitam fazer qualquer uma coisa contra você, porque eles têm medo que você ore ao Deus Supremo e o Deus faça alguma coisa contra você. Entendeu? Faça que Deus venha manifestar. Então isso aí existe um respeito, uma admiração e um temor. Tanto é que quando eu cheguei no país da Tanzânia, agora voltando não para lá, não paramos ainda na África, o cumprimento, a saudação com o pastor é diferente. Eles não vão embora sem te dar a paz do Senhor Jesus. Eles não vão embora sem você abençoar eles. Tanto é que o cumprimento deles lá não é o tchauzinho, não é o aperto de mão, não. Eles chegam diante do pastor, se reverenciam, eles se dobram o joelho para você. As crianças, elas se ajoelham para o pastor.
Os membros, as pessoas que vêm na igreja, e elas cumprimentam você, se ajoelhando, baixando a cabeça assim, diante de você. Esse é o cumprimento dos membros da Irmandade, dos cristãos, diante da autoridade que é o pastor. Então, ali, respondendo agora a tua pergunta ali de Beni, a gente não, quer dizer, a gente, quando acabava o culto, o que a gente fazia? A gente ia ainda visitar as casas. E claro que tinha um momento de se alimentar. Então eu levava os irmãos comigo, aqueles irmãos que começaram na obra, depois de evangelizada, depois já começou a dar Santa Ceia, os membros que vinham de outras pessoas cristãs, que tinham uma fé, um segmento de fé assim, que eles eram crentes cristãos reservados, ocultos. Então eles começaram a dar ensinamento, foram batizados, então eles começaram a congregar. Então desses 4 membros começou a chegar as famílias, começou a chegar os parentes, eles mesmos evangelizam lá. Eles mesmos fazem a parte deles de trazer as pessoas para a igreja. E os cultos lá é igual aqui no Brasil, 3 horários, de manhã, de tarde, de noite? Olha, não, lá nós tínhamos o culto, mas era à noite, ainda lá no Beni tinha energia elétrica, né? Nós fazíamos à noite, domingo de manhã e orações de manhã. Mas não saindo fora da tua pergunta, a gente fazia ali o nosso descanso para comer. Porque eles te convidam para comer na casa deles. Comer o galho, o fufu, que é aquela farinha de milho branca, onde você come lá com molho de peixe, com molho de ervas, massa de tomate, com legumes. Então é aquela comida, e não tem talher. Entendeu? Você vai comer na casa lá, tem um baldezinho com água, você lá, eles lavam muito as mãos de comer. Coisa que a gente não vê aqui no Brasil. Eles lavam a mão antes de comer, então vocês colocam lá em um prato, então serve numa bacia, então vocês colocam lá o molho do lado e o galho, o fufu no caso, né, diferentes países ali. Então você pega com a mão, faz aquela bolinha lá, né, molha lá e come. Então essa é a nossa refeição. A gente comia, já tinha uma casa para orar, já tinha um lugar para evangelizar. Tinha dia que nós chegávamos 1h da manhã, eu chegava lá e ficava num hotelzinho, esse hotelzinho lá no Pântano, né? Que era o hotel que ficava assim escorado numa pedra, mas era um hotel barato. Tanto é que se você colocava uma bolinha em cima da mesa, ela não parava, ela corria, porque o hotel era desnível. Tudo torto. Mas era o hotel que tinha ali mais o valor mais econômico. Então esse era o nosso trabalho lá diariamente, né? A gente fazia a nossa refeição às vezes na casa de um, na casa do outro, às vezes eu comprava, fazia na igreja, a igreja era pequena, não tinha muito lugar para fazer, espaço, cozinha, então a gente compartilhava ali a comida. Aí essa era nosso convívio diário, né? Comer, evangelizar, ir na noite, andar, porque lá o nosso transporte é a pé, né? Caminhar. Então lá tem um serviço de motos também que te cobra lá um certo valor para te levar você, mas como nós andávamos em 3, 4, 5, 6 por aí, tinha que caminhar. E aí o senhor chega em Togo, né? Togo. Em Togo. A igreja foi aberta em Togo? Foi aberta. Depois de 8 meses, 9 meses, por aí, acho que no máximo 10 meses no Benin, a gente já estava fortalecido. Já tínhamos ali os 3 obreiros que já tinha ali fixo no país. Então a gente foi para adiante, fomos para o Togo. E até uma história engraçada, cada país é uma cultura, cada país é um tipo de pessoas, né? Embora ser todos africanos, mas são países diferentes. E é uma história até muito engraçada, quando você chega na fronteira seca, né? De Togo. Eu me lembro que quando eu cheguei na fronteira ali para pegar o visto, né? Você tem que acordar o policial. Eles têm uma certa deficiência física, saúde deles. Eles são muito anêmicos, debilitados, eles não têm uma saúde, uma certa força física que nós temos. Por causa da deficiência da alimentação, são crianças que se enfermam rápido, elas morrem rápidas. Inclusive, ali antes de chegar a falar do Togo para vocês, eu me lembro que eu fui orar numa casa de uma pessoa, uma família, porque o que prolifera muito na África é a AIDS, né? A AIDS é muito forte. E a malária mata mais que o coronavírus aí, viu, gente? Todo dia você sai em casa, tem pessoas mortas, tem crianças mortas, os hospitais são deficientes.
são debilitados na assistência, não tem recursos. Então você vê muito índice de morte lá por causa da AIDS, da malária, né? Essas doenças que infectam as pessoas, então, sem recurso. Então eu fui lá na casa de uma pessoa e me deparei com a família toda ela contaminada com AIDS. Tanto é que o poro da criança, os poros dela já saía sangue, o nariz dela já saía sangue. E eu me recordo que eu orei para aquela criança, eu tenho uma foto também na internet dela comigo, tem uma foto que eu me lembro que fomos lá, um dia oramos por ela e no outro dia eu regressei. No outro dia nós regressamos lá, a criança estava caminhando, andando normalmente. Glória a Deus. E eu postei essa foto abraçadinha com ela, mesmo ela com AIDS, saindo sangue, os poros saindo sangue assim. No outro dia ela já estava pronta, já estava caminhando até, porque lá você vê aquelas pessoas debilitadas, enfermas, elas deitam para morrer. No teu hospital, elas ficam em casa para morrer. Você chega em casa, tem pessoa doente lá que você passou de mal, ela está morta. Crianças com 7, 8 anos lá pesando aí seus 7, 8, 10, 12 quilos. Em todos os países. Todos os países. Quase todos. Agora eu estou falando questão de Benin e Togo, né? Então aí foi um milagre que Deus fez na vida dessa criança. Aguardem a segunda parte desse testemunho. Pastor Milton Ibarra Fioravante falando sobre a sua vida missionária no Benin, na África. Se inscreva no canal Tempos e deixe o seu like, ative o sininho para você receber novas notificações de vídeos.